Feche os olhos por um momento e imagine. Você acorda amanhã e tudo que você conhece é diferente. Seu trabalho mudou, seus relacionamentos evoluíram, sua cidade se transformou. Como você se sentiria? Pânico, ansiedade ou liberdade? A verdade é que a mudança é a única constante na vida, mas nós, seres humanos, gastamos uma energia descomunal tentando controlar, prever e nos agarrar ao que é familiar. Lutamos contra a natureza fundamental da existência. Tudo é impermanente. Heráclito, filósofo grego, disse há 2500 anos: não é possível pisar duas vezes no mesmo rio, porque tanto o rio quanto você está sempre mudando. Mas e se, em vez de resistir à corrente, aprendermos a dançar com ela? Se você já sentiu medo da mudança, se já se agarrou a situações que não te serviram mais, por medo do desconhecido, deixe seu like agora, se inscreva no canal e comente: eu aceito a mudança. Hoje vamos descobrir como os estoicos transformaram a impermanência de inimiga em aliada. Prepare-se para uma jornada que pode mudar para sempre sua relação com a incerteza, a perda e o fluxo natural da vida. Parte 1. A sabedoria estoica sobre a impermanência. Os filósofos estoicos não apenas aceitaram que tudo muda, eles construíram uma filosofia inteira baseada nessa verdade fundamental. Para eles, resistir à mudança era como tentar segurar a água com as mãos, um exercício fútil que só gera sofrimento. Marco Aurélio e a contemplação da mudança. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seu diário pessoal: observe constantemente que tudo é resultado de mudança, e habitue-se a considerar que nada é tão prazeroso à natureza universal quanto alterar as coisas que existem. Imagine, o homem mais poderoso do mundo antigo dedicava tempo diário para meditar sobre a impermanência. Por quê? Porque entendia que aceitar a mudança era a chave para uma vida serena. A lição de Sêneca sobre perda. Sêneca perdeu fortunas, sofreu exílios, viu amigos morrerem, mas ele desenvolveu uma perspectiva revolucionária sobre perda. Tudo o que amamos é emprestado pela vida. Quando devolvemos, não deveríamos nos lamentar, mas agradecer pelo tempo que tivemos. Essa não é frieza, é sabedoria profunda. Quando você entende que nada é permanente, cada momento se torna mais precioso, não menos. Epicteto e a distinção fundamental. Epicteto, que viveu tanto como escravo quanto como homem livre, ensinou a distinção mais libertadora da filosofia. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E adivinha, a mudança está na segunda categoria. Você não controla. Se você falhar, se pessoas entram ou saem da sua vida, como a economia muda, se as tecnologias se tornam obsoletas, se relacionamentos evoluem, você controla. Como responder às mudanças? Que significado dá às transições? Como se preparar para a incerteza? Sua atitude diante do imprevisto. A metáfora da árvore. Os estoicos frequentemente usavam a imagem da árvore. Durante uma tempestade, uma árvore pode cair, mas tem árvores flexíveis que dobram e permanecem. A crueldade mental, tentar manter tudo igual, nos faz cair. A flexibilidade, dançar com a mudança, nos mantém inteiros. Por que isso é tão difícil para nós? Nossos cérebros evoluíram para buscar estabilidade e previsibilidade. A mudança representava perigo para nossos ancestrais. Hoje, esse mesmo circuito neurológico nos faz sofrer desnecessariamente quando a vida flui naturalmente. A prática diária estoica. Marco Aurélio praticava um exercício matinal. Lembrava-se de que tudo ao seu redor, seu império, sua família, seu próprio corpo, era temporário. Isso não o deprimia, o libertava para amar plenamente sem apego possessivo. Parte 2. A psicologia da resistência à mudança. Para abraçar a sabedoria estoica sobre a mudança, primeiro precisamos entender por que nosso cérebro trata toda alteração como uma ameaça existencial. A resistência à mudança não é fraqueza moral, é programação evolutiva desatualizada. O cérebro reptiliano e o medo primitivo, nosso cérebro mais antigo, chamado de reptiliano, opera com uma lógica simples: conhecido, seguro, desconhecido, perigo. Quando algo em nossa vida muda, essa parte primitiva do cérebro dispara alarmes como se nossa sobrevivência estivesse em risco. É por isso que mudar de emprego gera ansiedade mesmo quando é positivo. Terminar relacionamentos causa muito sofrimento. Sair da zona de conforto parece fisicamente desconfortável.
A ilusão do controle. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é a ilusão de que podemos controlar a situação da vida. Gastamos energia tentando fazer pessoas nos amarem para sempre, garantir que nunca perderemos o emprego, evitar que filhos cometam erros, impedir o envelhecimento, manter relacionamentos exatamente como estão. Essa ilusão de controle nos coloca em guerra constante com a realidade, o ápice como fonte de sofrimento. O budismo fala disso há milênios, e os estoicos trazem conclusões semelhantes. Apego excessivo é raiz do sofrimento. Mas atenção, apego não é amor. Amor versus apego. Amor diz: eu me importo com você e quero seu bem, mesmo que isso signifique mudança em nossa relação. Apego diz: eu preciso que você permaneça exatamente como está para eu me sentir seguro. Amor abraça a impermanência. Vou amar plenamente consciente de que tudo é temporário. Apego nega a impermanência. Se isso mudar, minha felicidade acabará. As fases do jogo da mudança. Mesmo mudanças positivas podem gerar um processo de luto. 1. Negação. Isso não está realmente acontecendo. Segunda, raiva. Por que isso tinha que mudar? Terceira, barganha. E se eu tentar fazer voltar ao que era? Quarta, depressão. Nunca mais será como antes. Quinta, aceitação. Posso abraçar essa nova realidade. Os estoicos nos ensinam a acelerar essa jornada até o acessível. Histórias de resistência destrutiva. João, 45 anos. Trabalhou na mesma empresa por 20 anos. Quando foi demitido devido a mudanças tecnológicas, gastou 2 anos tentando voltar ao que era, em vez de se adaptar. Resultado: depressão e oportunidades perdidas. Maria, 38 anos. Quando seu casamento de 15 anos começou a mudar, o marido queria crescer profissionalmente e ela queria ter filhos. Resistiu tanto às mudanças que perdeu tanto o casamento quanto a oportunidade de crescerem juntos. Carlos, 28 anos, formado em jornalismo em 2015, decidiu-se a aceitar que a profissão estava se transformando. Em vez de evoluir com a mídia digital, insistiu no modelo tradicional. Hoje luta para encontrar trabalho. O custo psicológico da resistência. Quando resistimos às mudanças naturais da vida, desenvolvemos ansiedade crônica, medo constante de que algo muda, depressão, luto prolongado pelo que deveria ser, relacionamentos rígidos, tentar controlar pessoas, estagnação profissional, recusar-se a evoluir, perda de oportunidades, focar no passado em vez do futuro. A sabedoria do rio. Lao Tzu disse: nada no mundo é mais macio e suave que a água, contudo nada é resistível a ela. A água não resiste aos obstáculos, os contorna, os abraça, eventualmente os transforma. Os estoicos nos convidam a sermos como a água diante das mudanças da vida. Parte 3. Práticas estoicas para abraçar a mudança. Agora que entendemos por que resistimos à mudança, vamos aprender técnicas práticas que os filósofos estoicos desenvolveram para dançar com a impermanência em vez de lutar contra ela. A prática da premeditatio malorum, visualização negativa. Isto pode parecer pessimista, mas é profundamente libertador. Sêneca dedicava tempo regularmente para imaginar a perda das coisas que valorizava, não para se torturar, mas para se preparar e apreciar. Como praticar? Uma vez por semana, imagine perder algo importante: emprego, relacionamento, saúde. Visualize como você lidaria com isso. Perceba que você tem recursos internos para enfrentar qualquer mudança. Retorne à vida real com maior gratidão pelo presente. Exemplo prático. Ana praticava imaginar perder seu emprego toda sexta-feira. Quando foi demitida inesperadamente, não entrou em pânico. Havia mentalmente ensaiado a situação e sabia exatamente quais os passos a seguir. Encontrei um trabalho melhor em 3 semanas. O segundo exercício do "e daí?" Ao enfrentar uma mudança indesejada, pratique perguntar: e daí? O que é o pior que pode acontecer? Processo. Identifique o medo específico sobre a mudança. Pergunte: e daí se isso acontecer? Continue perguntando até chegar ao medo fundamental. Perceba que seus medos são frequentemente irracionais. Exemplo: medo inicial. E se eu for demitido? E daí? Ficarei sem dinheiro. E daí? Não consigo pagar as contas. E daí? Terei que cortar gastos. E daí? Precisarei encontrar outro trabalho. E daí?
Posso usar essa oportunidade para mudar de carreira. Resultado: o que parecia catastrófico se torna uma oportunidade de crescimento. 3. A técnica da perspectiva temporal. Marco Aurélio frequentemente se imaginava observando sua vida de uma perspectiva cósmica, como se estivesse vendo da lua ou das estrelas. Aplicação prática. Quando uma mudança te perturbar, pergunte: daqui a 5 anos, isso ainda importará? E daqui a 10 anos? E daqui a 100 anos? Essa perspectiva reduz drasticamente a carga emocional das transições. O quarto, o diário de mudanças. Sêneca examinava suas experiências diárias através da escrita. Adapte isso para mudanças. Formato diário. Que mudanças ocorreram hoje, pequenas ou grandes? Como reagir inicialmente? Como poderia ter reagido com mais sabedoria estoica? Que oportunidades essas mudanças podem trazer? Pelo que sou grato apesar, ou por causa, dessas mudanças. 5. A prática do amor fati Nietzsche popularizou, mas os estoicos praticavam. Amor ao destino, incluindo as mudanças difíceis. Níveis de amor fati. Nível 1. Aceitação. Isso está acontecendo, não vou resistir. Nível 2. Gratidão. Sou grato por essa experiência me ensinar algo. Nível 3. Amor. Não mudaria nada, porque tudo contribuiu para quem sou hoje. 6. A meditação da impermanência. Exercício de 10 minutos. Sente-se confortavelmente e respire profundamente. Observe seus pensamentos, perceba como mudam constantemente. Observe as sensações no corpo, observe como elas surgem e desaparecem. Observe sons ao redor, perceba como aparecem e desaparecem. Estenda essa consciência para a sua vida, relacionamentos, trabalho, consciência. Termine com gratidão pela dança constante da existência. 7. O exercício da visualização da morte. Marco Aurélio começava cada dia lembrando-se de que poderia morrer naquele dia. Não de forma mórbida, mas para apreciar a vida plenamente. Adaptação moderna. Toda manhã lembre-se: hoje pode ser meu último dia. Como você viveria diferente? Que mudanças abraçaria em vez de resistir? Que amor expressaria que você está guardando? Se você está pronto para começar a praticar essas técnicas, deixe nossos comentários. Eu danço com a mudança. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a abraçar a impermanência. Parte 4. Histórias de transformação. Quando abraçar a mudança. Salva vidas. Nada ensina melhor que histórias reais de pessoas que transformaram resistência em facilidades, medo em oportunidade, perda em crescimento. Vamos explorar casos antigos e modernos de como dançar com a impermanência muda tudo. A história de Sêneca. De riqueza a exílio, a sabedoria. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma quando Nero o exilou para a Córcega. Imagine, de uma vida de luxo para uma ilha remota, sozinho. Como ele reagiu? Em vez de se revoltar ou entrar em depressão, Sêneca usou o exílio como oportunidade de crescimento espiritual. Escreveu suas obras mais profundas sobre acessibilidade e impermanência. Quando retornou a Roma anos depois, era um filósofo muito mais sábio. Ele escreveu: toda mudança de fortuna afeta ou nossa posse ou nossa pessoa. O homem sábio está sempre preparado para qualquer uma delas. A transformação de Ana, de executiva a artista. Ana, 42 anos, era diretora financeira de uma multinacional. Vida organizada, salário alto, estabilidade. Até que a empresa foi vendida e ela foi demitida após 15 anos de serviços. Primeira ocorrência: pânico, raiva, sensação de traição. Passou meses tentando voltar ao que era, buscando posições semelhantes, remoendo o passado. O ponto de virada: descobriu o estoicismo durante a terapia. Começou a praticar a visualização negativa e visualizar: e se essa demissão veio para me empurrar para o que eu preciso? A mudança. Sempre teve talento artístico, mas nunca teve coragem de explorar. Usei o dinheiro da demissão para fazer curso de design gráfico e abrir um estúdio próprio. O resultado: 2 anos depois ganha menos dinheiro, mas nunca foi tão feliz. A demissão foi o melhor presente que a vida me deu, diz hoje. A jornada de Carlos. Aceitando a doença como professora. Carlos, 35 anos, atleta amador e personal trainer, descobriu esclerose múltipla, diagnóstico devastador para alguém que define identidade através do corpo físico. Estágios de resistência. 1. Negação.
Os médicos estão errados. 2. Raiva. Por que eu? Sempre me cuidei. 3. Barganha. Se eu me exercitar mais, isso vai reverter. 4. Depressão. Minha vida acabou. O encontro com a filosofia estoica. Um amigo deu a ele Meditações, de Marco Aurélio. Uma frase mudou tudo. É possível cometer injustiça sem fazer nada. Carlos percebeu. Estava cometendo injustiça consigo mesmo ao resistir à nova realidade. Uma transformação. Aceitou as limitações físicas crescentes. Mudou o foco de performance física para a sabedoria mental. Tornou-se conselheiro para outros com doenças crônicas. Desenvolveu métodos de exercício adaptados para especificações físicas. Hoje é palestrante motivacional focado em resiliência. Sua frase favorita: a doença mudou meu corpo, mas libertou minha alma. A história de Marco Aurélio. Liderando através de crises constantes como imperador, Marco Aurélio passou pragas que mataram 1/3 do império, guerras constantes nas fronteiras, traições políticas, morte de filhos, pressões econômicas devastadoras. Qualquer uma dessas crises poderia ter destruído um líder. Todas as juntas são simplesmente impossíveis de suportar. Seu segredo: aceitação estoica radical. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo? Zrenia perguntava, como posso responder virtuosamente? Suas meditações mostram um homem diariamente abraçando mudanças impossíveis de lidar para a maioria das pessoas. Aceite as coisas às quais o destino te liga e ame as pessoas às quais o destino te trouxe. O caso moderno de João. Falência como oportunidade. João construiu uma empresa de construção durante 20 anos. Em 2015, a crise econômica levou-a à falência. Perdeu tudo: empresa, casa, carro, até alguns amigos. A resistência inicial. 2 anos tentando recuperar o que perdeu. Empréstimos desesperados, tentativas de salvar o insalvável. Resultado: depressão e mais dívidas. O despertar filosófico. Na biblioteca pública, não tinha dinheiro para livros, encontrou Epicteto. A história do filósofo escravo que se tornou livre mentalmente o tocou profundamente. A aplicação prática. Aceitou que a empresa anterior estava morta. Foco apenas no que podia controlar, suas habilidades e atitude. Começou como pedreiro, do zero, sem orgulho falso. Aplicou princípios estoicos de excelência em trabalho simples. O resultado transformador. 3 anos depois tinha uma nova empresa, menor, mas mais sustentável. Perder tudo me ensinou o que realmente importa, refletiu. A lição universal dessas histórias. Cada pessoa descobriu que resistir à mudança multiplica o sofrimento, enquanto abraçá-la multiplica as oportunidades. A fórmula comum. 1. Crise ou mudança inevitável. 2. Resistência inicial e sofrimento. 3. Encontro com sabedoria estoica. 4. Prática de acessibilidade radical. 5. Descoberta de oportunidades ocultas. 6. Transformação em uma pessoa mais forte e sábia. A mudança não é proteção, é convite à evolução. Parte 5. Liberdade através da flexibilidade. A maior revelação da filosofia estoica sobre mudança é paradoxal. Quando paramos de tentar controlar tudo, ganhamos controle real sobre nossa experiência de vida. Flexibilidade mental é a maior força humana. O conceito de antifragilidade. Nassim Taleb popularizou um conceito que os estoicos praticavam há milênios. Antifragilidade. Não é apenas resistir ao estresse, é ficar mais forte por causa dele. 3 níveis de resposta à mudança. 1. Frágil. Quebra com mudança. Exemplo: pessoa que entra em profunda depressão quando perde emprego. 2. Resiliente. Resiste à mudança sem quebrar. Exemplo: pessoa que mantém estabilidade emocional após perder emprego. 3. Antifrágil. Fica mais forte através da mudança. Exemplo: pessoa que usa a demissão como oportunidade de encontrar vocação verdadeira. Como desenvolver antifragilidade? 1. Reestruturar as mudanças como pensamentos mentais. Em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Pense, que lição esta experiência quer me ensinar? 2. Cultivar múltiplas fontes de identidade. Não se define apenas por profissão, sou advogado, relacionamento, sou esposa de fulano, posse, sou dono desta casa. Desenvolver identidade baseada em valores. Sou alguém que busca justiça.
pode ser exercício em qualquer profissão. Sou alguém que cultiva amor, independente de status de relacionamento. Sou alguém que valoriza simplicidade, independente de possuir. Terceira, pratique apostas pequenas e constantes mudanças. Em vez de grandes mudanças traumáticas, faça pequenos experimentos constantes. Mude rotas para o trabalho, experimente comidas novas, converse com desconhecidos, aprenda habilidades não relacionadas ao trabalho. Isso treina o cérebro para ver a mudança como aventura, sem ameaça. A parábola da árvore e do bambu. Durante um tufão, as árvores escavadoras são arrancadas pela raiz. Bambu, que dobra quase até tocar o chão, sobrevive intacto. Quando a tempestade passa, o bambu volta à posição original. Flexibilidade não é fraqueza, é inteligência evolutiva superior. Criando sistemas antifrágeis na vida. 1. Carreira antifrágil. Em vez de depender de um emprego, desenvolva múltiplas habilidades transferíveis. Mudanças no mercado tornam-se oportunidades, não ameaças. Segundo, relacionamentos antifrágeis. Ame pessoas sem tentar controlá-las. Permita que evoluam. Relacionamentos que sobreviveram às mudanças ficam mais profundos. Terceira, saúde antifrágil. Em vez de evitar todo o estresse, exponha-se a doses pequenas e controladas de resistência física e mental. Exercício, jejum, intermitente, desafios mentais. Isso fortalece corpo e mente. Quarta, mentalidade antifrágil. Veja cada problema como oportunidade de desenvolver nova capacidade. Dificuldades se tornam treinamento, não incapacidade. Estudos científicos sobre flexibilidade mental. Pesquisas mostram que pessoas com alta flexibilidade cognitiva têm menor incidência de ansiedade e depressão. Adaptam-se melhor às mudanças profissionais, mantêm relacionamentos mais duradouros, demonstram maior criatividade na resolução de problemas, relatam maior satisfação geral com a vida. O exercício da flexibilidade diária. Semana 1. Mude algo pequeno todo dia. Rota, café da manhã, hora de exercício. Semana 2. Pratique dizer sim para convites que normalmente recusaria. Semana 3. Experimente perspectivas opostas às suas em discussão. Semana 4. Aceite planos que são cancelados ou alterados sem reclamação. A liberdade verdadeira. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Quando você para de se agarrar ao passado ou se preocupar obsessivamente com o futuro, descobre liberdade no único momento real, o agora. E agora, você sempre tem que escolher como responder. A simplicidade não é falta de princípios, é sabedoria para aplicar princípios de formas diferentes conforme as instruções mudam. Parte 6. Mudança nos relacionamentos. O teste mais difícil. Se existe um lugar onde nossa resistência à mudança se manifesta de forma mais dolorosa, é nos relacionamentos. Queremos que as pessoas permaneçam sempre iguais, que nos amem da mesma forma para sempre, que nunca cresçam em alguma forma que nos desafiem. Essa visão é mais forte que qualquer outro fator, a ilusão do amor possessivo. Confundimos amor com posse. Pensamos: se você me ama, não pode mudar de forma que me incomode. Mas isso não é amor, é medo disfarçado. Amor verdadeiro diz: eu te amo o suficiente para permitir que você cresça, mesmo que isso signifique crescer longe de mim. Possessão diz: se você mudar, vou me sentir abandonado, então você não pode mudar. Como os estoicos viam relacionamentos. 1. Pessoas não são posse. Sêneca escreveu: tudo o que amamos é emprestado pela vida. Isso inclui pessoas. Não possuímos ninguém, nem filhos, nem parceiros, nem amigos. Segunda mudança é sinal de vida. Pessoas que param de crescer, param de viver verdadeiramente. Se seu parceiro, amigo ou filho não está mudando, algo está errado. 3. Seu trabalho é crescer junto, não impedir o crescimento. Nas relações saudáveis, as mudanças de uma pessoa inspiram crescimento na outra. Casos reais de transformação relacional. Marina e Pedro, salvando o casamento através da aceitação. Casados há 12 anos, Marina, 35, e Pedro, 38, estavam à beira do caos. O problema? Pedro decidiu mudar de carreira aos 35, saindo de advocacia para a arte. Marina resistiu violentamente. Resistência de Marina: não é uma pessoa com quem me casei. Como vamos sustentar as crianças?
Ele está tendo crise de meia-idade. Isso é irresponsabilidade. Resistência de Pedro. Sentiu-se não apoiado e incompreendido. Começou a esconder seus planos. Desenvolveu ressentimento. Considerou deixar a família para ser livre, o ponto de virada. Terapia de casal dinâmica com conceitos estoicos sobre impermanência e acessibilidade. A transformação de Marina. 1. Aceitou que as pessoas mudam, e isso é saudável. 2. Focou que poderia controlar suas respostas, não as escolhas dele. 3. Redescobriu o homem que amava sob uma nova vocação. 4. Encontrou formas de apoiar sem sacrificar a segurança financeira. A transformação de Pedro. 1. Comunicou mudanças abertamente em vez de fazer unilateralmente. 2. Incluiu Marina no planejamento da transição de carreira. 3. Assumiu responsabilidade financeira durante a transição. 4. Expressou gratidão pelo apoio em vez de esperar entendimento automático. Resultado: hoje, 3 anos depois, Pedro é artista bem-sucedido e Marina orgulhosa do marido. O casamento é mais forte porque sobreviveu à mudança. João e seu filho adolescente. João lutou para aceitar que Mateus, 16, estava mudando de menino obediente para adolescente questionador. Resistência paterna. Tentava manter o controle rígido. Sentia-se rejeitado quando o filho expressava independência. Interpretava as mudanças como rebeldia pessoal. Criava conflitos tentando trazer de volta o menino de antes. A sabedoria estoica aplicada. 1. Aceitação da natureza humana. Adolescência é fase natural de desenvolvimento. Resistir é como resistir ao crescimento físico. 2. Foco no controlável. João não podia controlar as mudanças do filho, mas podia controlar como responder a elas. 3. Amor sem apego. Amava Mateus o suficiente para permitir que se tornasse quem precisava ser. Resultado prático: João parou de levar mudanças para o lado pessoal. Ofereceu orientação quando pedida, não constantemente. Celebrou independência crescente em vez de lamentar dependência perdida. Desenvolveu novo tipo de relacionamento, de pai-autoridade para pai-mentor. Mateus hoje, 19 anos, diz: "Meu pai é meu melhor amigo porque me deixou crescer." Ana e a morte do marido. Ana, 52, perdeu o marido de 25 anos para câncer. O luto era natural, mas ela se recusava a aceitar qualquer mudança na rotina que construíram juntos. Resistência ao luto. Mantinha lugar na mesa para ele, recusava convites sociais, não mudava nada em casa, rejeitava apoio de filhos adultos, sentia culpa por momentos de alegria. A aplicação estoica. 1. Amor fati aplicado ao luto. Começou a amar não apenas as memórias boas, mas também a experiência da perda como parte do amor. 2. Honrar através da vida, não da paralisia. Perceba que o marido gostaria que ela vivesse plenamente. 3. Impermanência. Como ensino. A morte do marido ensinou sobre preciosidade dos momentos. Uma transformação. Ana hoje, 3 anos depois, diz: "Aprendi que honrar quem amamos significa viver como eles gostariam que vivêssemos, não parar de viver." Princípios estoicos para relacionamentos em mudança. 1. Ame pessoas, não as versões das pessoas. 2. Aceite que o crescimento às vezes significa crescer em situações diferentes. 3. Foque no que você traz para o relacionamento, não no que recebe. 4. Comunique mudanças com compaixão. 5. Veja conflitos como oportunidades de crescimento conjunto. Parte 7. Construindo uma vida baseada na sabedoria da impermanência. Chegamos ao coração da sabedoria estoica. Quando você realmente aceita que tudo muda, sua vida inteira se transforma. Você para de lutar contra a natureza da existência e começa a dançar com ela. A vida como dança, não como guerra. A maioria de nós vive como se estivesse em guerra constante. Guerra contra o envelhecimento, guerra contra mudanças no trabalho, guerra contra a evolução dos filhos, guerra contra a impermanência dos relacionamentos, guerra contra a nossa própria mortalidade. Mas e se mudarmos a metáfora? E se a vida fosse uma dança? Na guerra, a mudança é inimiga. Na dança, mudança é o ritmo. Criando sua filosofia pessoal de mudança. 1. Desenvolva sua declaração de impermanência. Exemplo: aceito que tudo na minha vida é temporário. Usarei essa verdade para amar mais profundamente.
viver mais plenamente e crescer constantemente. Estabeleça rituais de fácil acesso, meditação matinal sobre impermanência, gratidão diária pelo que é temporário, reflexão semanal sobre mudanças percebidas, celebração mensal de transformações pessoais. Terceiro, crie sistemas antifrágeis, múltiplas fontes de identidade, diversas habilidades e interesses, relacionamentos baseados no crescimento mútuo, planejamento financeiro para o que considera de incertezas. O testamento estoico. Marco Aurélio escreveu como se fosse deixar instruções para si mesmo. Crie seu próprio testamento sobre como lidar com as mudanças. Quando mudanças inevitáveis chegarem, lembrarei que resistência multiplica sofrimento. Flexibilidade é força, não fraqueza. Toda mudança contém oportunidades ocultas. Meu valor não depende de situações externas. Posso escolher minha resposta a qualquer situação. A impermanência torna cada momento mais precioso. O final da liberdade. Quando você abraça completamente a impermanência, descobre uma liberdade extraordinária. Liberdade do medo. Quando aceitar que a perda é natural, para de viver com medo constante. Liberdade da ansiedade. Quando aceitar a incerteza, para tentar prever e controlar tudo. Liberdade da dificuldade. Quando aceitar a mudança, se torna adaptável e criativo. Liberdade do apego. Quando aceita a temporariedade, ama sem possessividade. Liberdade da vitimização. Quando aceitar que a mudança é natural, para de se sentir perseguido pela vida. Marco Aurélio resume perfeitamente. Aceite as coisas às quais o destino te liga e ame as pessoas com as quais o destino te conectou. Sua jornada começa agora. A transformação não acontece através da compreensão intelectual, mas através da prática diária. Comece pequeno. Esta semana, aceite uma pequena mudança sem reclamação. Pratique gratidão por algo temporário. Visualize perder algo que valoriza e como lidaria. Este mês, abrace uma mudança que vinha evitando. Tenha uma conversa sobre crescimento com pessoa próxima. Experimente algo novo que te tira da zona de conforto. Este ano, implemente mudanças significativas que vinha adiando. Ajude alguém a aceitar mudanças difíceis. Torne-se exemplo de flexibilidade para outros. Conclusão: a dança eterna da existência. Chegamos ao final desta jornada através da sabedoria estoica sobre a impermanência, mas na verdade chegamos ao começo, porque agora você tem as ferramentas para dançar com a mudança em vez de lutar contra ela. O que descobrimos juntos? Que nossa resistência às mudanças na vida é fonte de muito sofrimento, que os filósofos estoicos há mais de 2000 anos desenvolveram a sabedoria prática para abraçar a impermanência, que quando paramos de lutar contra a natureza da existência, descobrimos uma liberdade e paz profundas. As lições transformadoras. Marco Aurélio nos ensinou que a arte de viver é mais como uma luta livre do que uma dança, na medida em que devemos estar preparados e firmes para enfrentar ataques súbitos e imprevistos. Epicteto nos mostrou que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos sobre as coisas. Sêneca nos lembrou que toda mudança de fortuna afeta nossas posses ou nossa pessoa. O homem sábio está preparado para ambos. A promessa da filosofia estoica. Quando você aprende a dançar com a impermanência, não apenas sobrevive às mudanças, prospera através delas. Cada transição se torna oportunidade de crescimento. Cada perda revela nova possibilidade. Cada fim anuncia novo começo. Sua escola definidora. Você pode continuar lutando contra a natureza fundamental da existência, gastando energia tentando controlar o incontrolável, sofrendo a cada mudança inevitável. Ou você pode escolher a sabedoria dos estoicos, aceitar que tudo muda e encontrar a beleza nessa dança eterna. Como chegar hoje? Primeiro, pratique uma técnica que aprendeu. Comece com visualização negativa ou exercício do "e daí?". Segunda, identifique uma resistência atual. Que mudança você está evitando ou negando? Tome uma ação pequena. Aceite uma mudança menor sem reclamação. Quarto, compartilhe a sabedoria. Ensine alguém sobre impermanência. Celebre a flexibilidade. Reconheça quando você se adapta bem às mudanças. Lembre-se, a vida não é sobre evitar mudanças, é sobre crescer através delas. Não é sobre manter tudo igual, é sobre encontrar estabilidade interna em meio ao fluxo externo.
não é sobre controlar o incontrolável, é sobre responder sabiamente ao que não podemos controlar. Se esta jornada através da sabedoria estoica tocou algo profundo em você, se está pronto para parar de lutar contra a mudança e começar a dançar com ela, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa sabedoria e se inscreva no canal. Nos comentários contei a vocês. Que mudança você está pronto para abraçar? Qual técnica estoica vai experimentar primeiro? Como pretende aplicar a sabedoria da impermanência em sua vida? E lembre-se das palavras finais de Marco Aurélio. O tempo é como um rio feito de eventos que acontecem, e a corrente é rápida, pois assim que algo aparece, já passou, e outro vem em seu lugar, e esse também passa. A mudança não é sua inimiga, é sua professora. A impermanência não é proteção, é convite à presença consciente. A vida não é sobre durar para sempre, é sobre viver plenamente enquanto dura. Obrigado por esta jornada transformadora. Até o próximo vídeo. Lembre-se, quando você para de resistir à corrente da vida e aprende a nadar com ela, descobre que a água te leva exatamente onde precisa ir. Aceite, abrace, dance. A vida está esperando.